Olá, boa noite. Eu sou o professor Marçal, vou dar essa aula como requisito para concurso do PSS 2026. Sou professor de filosofia, né? Então essa aula filosófica com o tema contratualismo, né? Vai ser acompanhada também por três filósofos, três principais filósofos: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vamos ajudar então a pensar esse conceito contratualismo. Mas para entender melhor, vamos tentar esclarecer o conceito contratualismo, né? O que é o contratualismo? O contratualismo ele se define por teoria político-filosófica. Então, esse contratualismo ele tem uma pergunta fundamental, não é? Qual que é a pergunta? É porque a sociedade resolveu criar uma sociedade, um Estado, né? Viver em sociedade e viver sob regras, né? Regras, leis e protegida por um Estado. Nós temos perguntas, né? Poderíamos pensar e pensando, né? Conforme a gente vai refletindo sobre essa aula, né? Que seria por que não podemos simplesmente fazer tudo aquilo que nós queremos, né? E por que precisamos de uma autoridade para organizar a sociedade. Pensando primeiro em Thomas Hobbes escreveu o livro Leviatã, muito famoso, fala sobre o poder absoluto. Esse poder fala sobre o estado de natureza do homem, né? E esse estado de natureza nos faz pensar como que o homem, em Thomas Hobbes, né, era antes da sociedade e o que motivou ele a criar a sociedade, né? E o que isso faz da sociedade depois. O homem vive em constante medo, né, em constante guerra, né, conflito, e por isso reinava o medo. Para controlar todo esse conflito, todo esse problema da situação humana no estado de natureza, né? Esse é o estado de natureza. Não havia estado civil, não havia sociedade ainda nem regras, né? Era um constante conflito entre os homens e eles eram um lobo do homem, né? O homem era o lobo do homem. E essa é a frase de Thomas Hobbes, né, que traz essa ideia. O Estado, então, veio a ser criado, né, através de um contrato social, que as pessoas tinham medo da sua própria natureza e começaram a viver em sociedade, sob regras, né, de um governo poderoso, né, que reinava e dava ordem, né, dava uma forte segurança, né. Então, a civilidade era protegida, mas quem governava não era questionado, ele fazia o que quisesse, né, as leis que quisesse, mas pelo menos havia segurança e um controle. Agora, John Locke fala também sobre um estado de natureza, né? Ele fala que o homem deve ser livre, deve ter direito às suas propriedades, deve viver sob leis, né? E até o governante devia viver abaixo das leis, né? Também estava sob esse estado de medo, né? Estado natural, porém não era o homem, para ele não era totalmente ruim, mas também não era tão bom, mas havia insegurança, né, nesse estado de natureza antes das regras da sociedade, e assim fizeram um contrato social para se sentirem mais seguros, viverem em segurança, né, e garantir seus direitos naturais que John Locke defendia, né? Então, uma grande característica do pensamento dele é a defesa dos direitos naturais: liberdade, vida e propriedade. A vida é muito importante, a liberdade e a propriedade também. Jean-Jacques Rousseau pensou diferente, né? Por causa da sociedade, né, corrompeu-se a natureza humana. A natureza humana era bem em harmonia, bem em paz. O homem tinha compaixão, né? O homem tinha mais humildade, né? Conseguiam viver numa paz, né? O
o homem era bom, Jean-Jacques Rousseau, mas o homem é corrompido pelo poder e esmagado pela violência, assim que surge a sociedade, porque a sociedade toma um rumo e nesse caminho a sociedade ela cria esse direito à propriedade privada. Isso corrompe o homem e traz ambição, né? O que traz divisões de classe, né? Então, para ele, né, o Estado, ao ser criado, deveria ser diferente, né? O contrato social deveria estar pautado em que a expressão da vontade popular era absoluta, deveria ser absoluta, né? Então, não que todos deveriam fazer o que quiserem, né? Mas também tem, né, uma pessoa individual também não poderia fazer o que quisesse, né? Deveria ter regras e tudo, mas que fosse decidido em consenso o que deveria ser a sociedade, né? E deveria então ter o Estado para manter isso, né? Esse estado natural do homem, garantindo ali, né, essa bondade, essa compaixão para o homem, né? Manter a liberdade natural do cidadão e para que ele pudesse participar das decisões ativamente através da democracia direta, né? Então, pensando nesses três filósofos muito importantes para o contratualismo, né, eu preparei uma atividade para vocês. Então, vocês alunos, vamos tentar imaginar uma seguinte situação. Vocês aqui na escola, né? Aí a direção toma uma decisão, a escola toma uma decisão de criar uma nova regra, né? A partir da próxima semana, todos os alunos deverão permanecer na escola durante o intervalo, sem poder sair da sala, né? De jeito nenhum, sair da sala, porque isso vai garantir a segurança de vocês, aumentar a segurança. E usando a perspectiva de cada um desses filósofos. Hobbes, por exemplo. O que Hobbes provavelmente pensaria sobre essa regra, né? Ele daria mais importância à liberdade individual ou à segurança e à ordem? O que Hobbes pensaria? Na visão de John Locke, então, ele escutando essa regra, né? Essa regra respeita os direitos dos indivíduos, né? O poder da autoridade deve ser limitado ou deve existir um limite estabelecido pelas leis e pelos direitos? E Rousseau? Né? Os alunos participaram da criação dessa regra? Ele questionaria. Ela representa apenas a vontade da direção ou poderia representar uma decisão voltada para o interesse coletivo? Então, o que essa regra representa? E uma questão, uma última reflexão. Qual dos três filósofos vocês consideram que oferece a melhor solução para essa situação? E por quê? Então, não existe uma resposta simples e certa, né, nessa última pergunta. O importante é que você consiga justificar a sua resposta, né, usando a perspectiva de Hobbes, ou de Locke, ou de Rousseau. E para finalizar, o contratualismo ele procura explicar por que os seres humanos criam uma sociedade política e um Estado, para definir melhor, né, e amarrar todo o assunto, né? Então, o Hobbes destaca a necessidade de segurança e de um Estado forte. John Locke destaca a questão dos direitos naturais, a proteção desses direitos. E Jean-Jacques Rousseau destaca a soberania popular e a vontade geral, né? Buscando pensar em uma sociedade na qual os indivíduos possam viver juntos, sem abrir mão da sua liberdade. Então, quando vocês pensarem em contrato social, contratualismo, não pense apenas, os três falam do contrato social. Pense, Hobbes, podemos encaixar numa palavra só, né? Segurança. E Locke definia apenas em direitos naturais. E Rousseau, podemos pensar só numa palavra que define a vontade geral do povo. E é justamente comparando essas três perspectivas, né,
que conseguimos entender a importância do contratualismo, né, para a filosofia política. E é isso. Né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula e logo nos veremos.